Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui é um local onde nós estudamos a boa palavra de Deus. Eu quero te convidar então a você inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e você também pode compartilhar os nossos vídeos. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Vamos começar a lição de hoje. Primeiro vamos orar, vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado, Pai, porque temos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, de ouvirmos a Tua voz. E agora eu te peço que isso seja notório em nossos corações, que o Senhor fale diretamente aos nossos corações. Abençoe cada família que está ao alcance dessa lição, ao alcance da Tua Palavra. Usa-me segundo a Tua vontade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E nós seguimos estudando a revista Compromisso, da editora Convicção. O título da lição de hoje, Deus é Consolador. O Espírito Santo, o Consolador imprescindível. Evangelho de João, capítulo 14, versos de 15 a 20. Antes de entrar especificamente nesse tópico, a título introdutório, eu preciso considerar que estamos estudando ao longo desse trimestre o tema A Doutrina de Deus. Hoje, quando falamos de Deus como Consolador, nós devemos ter um correto entendimento sobre a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é uma pessoa, como eu já disse, é a terceira pessoa da Trindade. Portanto, ele é Deus. Em Atos capítulo 5, versos 3 e 4, nós compreendemos que o Espírito Santo é Deus, diz assim o texto. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Pedro aqui, ele está dizendo que Ananias mentiu ao Espírito Santo. E o texto segue. No final do verso 4, Pedro vai dizer o seguinte, você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus, pois o Espírito Santo é Deus. E o Espírito Santo ele tem como uma de suas atribuições o consolo. Por isso, ele é o consolador imprescindível a todos nós. Vamos ao texto agora do Evangelho de João, capítulo 14, versos de 15 a 20. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo já não mais me verá. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Jesus aqui ele está fazendo uma promessa de que daria um consolador. A ideia do consolador aqui no texto é aquele que caminha ao lado, como um advogado está representando o seu cliente, como um conselheiro, como um motivador, aquele que caminha ao lado das tropas de soldados, motivando para as batalhas, fortalecendo então a cada um de nós. O Consolador, ele estará e habitará sempre conosco. Nos versos 16 e 17 vemos isso. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará um outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Jesus, ele nos deixa permanentemente o Espírito Santo, que habita nos homens. Antes não era assim. O Espírito Santo não habitava nos homens, ele capacitava os homens a missões específicas. Esse entendimento é muito claro no Antigo Testamento, em vários textos. Eu cito, por exemplo, Juízes capítulo 6, verso 34, que diz o seguinte, então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele com toque de trombeta convocou os abiesritas para segui-lo. Mas e hoje? Hoje o Espírito Santo, o Consolador, ele habita na vida daquele que se entrega a Jesus.
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? O Consolador é o Espírito da Verdade. Verso 17. O Espírito da Verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. A verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. Jesus mesmo disse isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo, o Espírito da Verdade, nos guia a Cristo. O Consolador nos fará viver, verso 19. Dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Como é maravilhoso ter a certeza de que o Espírito Santo, que habita em nós, nos conduz à verdadeira vida que está em Jesus. E assim como Jesus vive, nós com ele viveremos. O Consolador dará plena comunhão com Deus, verso 20. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. No caminho que o Espírito Santo nos aponta está a plena comunhão com Deus, que se completa plenamente em Cristo. O consolo que nos capacita. Evangelho de João, capítulo 14, verso de 21 ao verso 26. Diz assim o texto: Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariote: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo que eu lhes disse. O amor é o mais importante dos sentimentos. Ele é o sinal pelo qual os discípulos de Jesus são conhecidos. E essa é uma ação do Espírito Santo na vida do crente, porque esse amor na vida do crente é muito mais do que apenas um sentimento. Ele produz um efeito transformador na vida do salvo. Ele deriva, então, do relacionamento pessoal do salvo com Cristo. Romanos capítulo 5, verso 5. Porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, de fato, nós somos capacitados pelo Espírito Santo a amar verdadeiramente. E esse amor só experimenta aquele que entregou a sua vida a Jesus. Ações do Consolador na vida do crente. Evangelho de João, capítulo 14, versos de 27 a 31. Diz assim o texto: Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer: Vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, para que o mundo saiba que amo o Pai e que faço o que meu Pai ordenou. Levantem-se, vamos daqui. Jesus ele nos garantiu que o Consolador nos ensinaria e nos faria lembrar de tudo que havia dito. E além disso, ele nos proporcionará paz celestial. Verso 27, a primeira parte. Deixo-lhes a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. A paz que o Senhor tem para nós, ela não está presa às circunstâncias. Ela é uma paz diferente dessa paz que o mundo está oferecendo. Ela é muito mais elevada. Somente essa paz, ela nos garante a tranquilidade em meio às adversidades. Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo.
Outra ação do Consolador na vida do crente é a segurança celestial. Verso 27, parte B. Não se perturbem os seus corações, não tenham medo. A segurança que o Consolador nos dá, ela está além das situações que vivemos, pois o Senhor, o Consolador, ele nos guia em amor. Salmo 23, verso 3. Guia-me nas veredas da justiça por amor do teu nome. O crente tem esperança celestial, verso 28, a parte A. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. A certeza que Jesus voltará é o combustível que fortalece e anima o crente. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 16 e 17. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Alegria celestial, a parte B do verso 28, diz assim o texto. Se vocês me amassem, ficariam contentes porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Com a certeza do retorno de Cristo para nos buscar e vivermos então com Ele eternamente, vem a alegria no coração do crente. Filipenses capítulo 3, verso 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Profecia celestial, o verso 29. Isso eu lhes disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. O crente não está mais preocupado com os seus anseios pessoais, mas ele então passará a atentar para o que é celeste, e ali estará a sua esperança. O crente tem identidade celestial, verso 30. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem direito sobre mim. O mundo tem o seu governante, o seu príncipe, como o texto fala, mas os crentes não pertencem a ele. O príncipe deste mundo não tem nenhum direito sobre a vida dos crentes, porque a nossa identidade não é apenas terrena, ela é celestial. Amor celestial. Verso 31, a primeira parte, diz assim: Todavia, para que o mundo saiba que amo o Pai e que faço o que o meu Pai me ordenou. O amor do céu, ele envolve comunhão, submissão, obediência. Deus ama a todos e esse amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E o Consolador age na vida do crente de modo a ter uma atitude celestial. O verso 31, a parte B, nessa expressão que diz, levantem-se, vamos daqui. Essa expressão ela tem muito sentido, pois aqui não é o nosso lugar. E assim, as nossas atitudes, elas devem ser diferentes. Elas devem ser mais elevadas, elas devem ser atitudes celestiais, pois aqui não é o nosso lugar. A função do Consolador no mundo. Evangelho de João, capítulo 16, versos de 1 a 14. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito o que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, apenas falará o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Nesse trecho que nós lemos, eu quero destacar aqui o verso 8, que diz: Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que tem a função de convencer o homem dos seus erros, da necessidade de justiça e do juízo divino. Ele não está limitado, então, ao tempo ou a uma situação, mas ele age na mente humana, levando o homem ao arrependimento. E eu destaco também o verso 13, quando diz: Ele os guiará a toda a verdade. O Espírito Santo, ele nos leva a Jesus, que é a verdade. O Consolador e a sua ação na vida dos crentes. Evangelho de João, capítulo 16, versos de 8 a 14.
A vida cristã autêntica só é possível através da ação do Espírito Santo nos crentes e também na igreja. Ele conduzirá a toda a verdade. Verso 13, a primeira parte. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Nós, enquanto crentes e como igreja, precisamos caminhar nessa verdade, que é Jesus. Não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido. Verso 13, parte B. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, diz assim o texto. O Espírito Santo, o Consolador, ele nos coloca em sintonia com a Trindade. Anunciará as coisas que hão de vir. A parte C do verso 13, que fala justamente sobre isso. É através da onisciência divina, e já explicamos aqui que o Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa da Trindade, que o Consolador nos orienta sobre o tempo certo de cada coisa. Ele glorificará Jesus, verso 14, a primeira parte. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. O Consolador aponta para Cristo, ele glorifica Jesus. E assim deve ser também em nossas vidas e na igreja. Cristo deve ser o centro. Ele receberá a Cristo e nos anunciará. Ainda no verso 14, a parte B, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. É através da ação do Espírito Santo que nós conhecemos a Deus, que nós temos acesso direto ao Pai. O sofrimento e o reino de Deus, Evangelho de João, capítulo 16, versos de 16 a 25. Diz assim o texto. Mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e me verão e um pouco mais e me verão de novo. E por que vou para o Pai? E perguntavam, o que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso, pelo que lhes disse, vocês estão perguntando uns aos outros o que quis dizer quando falei, mais um pouco e me verão, mais um pouco e me verão de novo? Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez. E vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que o Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não me pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas falarei abertamente a respeito do meu Pai. Falar sobre o sofrimento do crente é algo que deixa algumas pessoas desconfortável, por pensarem que o cristão ele não poderia padecer sofrimento algum. Geralmente essas pessoas tentam atribuir o sofrimento na vida do crente como decorrente a uma falha ou mesmo um pecado. O fato é que o próprio Jesus, ele aqui está nos ensinando no verso 33, neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então o sofrimento ele deve ser visto sobre o prisma correto. No verso 16 nós lemos que Jesus também está declarando, mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Jesus está iniciando aqui esse trecho falando da sua ausência, que não seria definitiva. O sofrimento, então, durante esse período, deve ser suportado. E veremos aqui alguns motivos. O sofrimento se transformará em alegria, verso 20. Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Chegará o tempo em que todo sofrimento será transformado em alegria. O sofrimento faz parte do processo para a alegria plena, verso 21. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece da angústia, por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino.
Assim como as dores de parto são necessárias para que venha a vida, o sofrimento faz parte do processo que vivemos rumo à alegria plena. O sofrimento será completamente esquecido. Ainda no verso 21, bem como as dores de parto são esquecidas, quando se encontra a alegria do nascimento de um bebê, todo sofrimento que vivemos hoje não será mais lembrado quando estivermos vivendo a plena alegria de estarmos com Cristo em glória. Alegria inexpugnável, insuperável. Verso 22. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Nada pode tirar a alegria que o Senhor tem para nós, os crentes em Cristo. O conhecimento será pleno, verso 23 e verso 25. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que o meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito de meu Pai. Tudo que sabemos hoje é apenas um reflexo, uma sombra da realidade. Mas chegará o dia que estaremos diante do Pai, juntos com Ele. Nós o veremos face a face. E aí então saberemos de tudo, aprenderemos dele e o conhecimento será pleno. Apocalipse, capítulo 22, versos 3 e 4. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Que o Senhor nos abençoe através do estudo da sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Te louvamos, ó Deus, porque Tu és um Deus consolador, que nos capacita, que age nas nossas vidas, um Deus que nos guia, um Deus que nos transforma segundo o Teu querer. Te louvamos porque chegará o dia que o veremos face a face, que estaremos deixando de lado todo esse sofrimento momentâneo, todas essas situações que muitas vezes são difíceis. Nesse momento eu coloco, junto com meus irmãos, as nossas situações difíceis em Tuas mãos, pedindo que o Senhor haja segundo o Teu querer. Pai, que até o dia da volta de Jesus nós possamos viver unicamente para a Tua honra e glória, com tudo o que fizermos. Pai, eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de enviar a sua dúvida ou comentário sobre a lição de hoje, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais. EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que nos acompanha aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Não se esqueça, leia, estude, entenda a Bíblia. Jesus Cristo é a única esperança. Esse é o tema da campanha de Missões Nacionais 2021. Em um mundo tão difícil, onde temos visto tantos flagelos, tantas tristezas, o homem precisa perceber que somente em Jesus ele há de encontrar a verdadeira esperança. Atos capítulo 4, verso 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nossa missão, enquanto cristãos, é fazer com que essa mensagem, a mensagem da Boa Nova, ela chegue aos 4 cantos da nossa nação. Então, seja você um promotor de missões, ore por missões, oferte para missões e se o Senhor te chamar, vá aos campos missionários. Meu irmão, que Deus te abençoe. Jesus Cristo é a única esperança. Ergue-se um clamor na nação.
Povo escolhido, Deus me fez pra anunciar o que Ele faz. E por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida Ele te dará. Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo